3 garotos, um quintal iluminado por um clarão impossível e um visitante de quase 2,5 metros, com um único olho. Se você estivesse lá naquela noite de 28 de agosto de 1963, no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, teria corrido ou ficaria para entender o que estava acontecendo. Hoje, a gente mergulha num dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira, o caso Sagrada Família. 28 de agosto de 1963, entre 19 e 19h30. Os irmãos Fernando Eustáquio Gualberto, com 12 anos na época, Ronaldo Eustáquio Gualberto, com 7, e o amigo da frente, José Marcos Gomes Vidal, também com 7. 2 anos depois, em 15 de agosto de 1965, o jornal O Diário, de Belo Horizonte, estampa a história com destaque. A notícia cai como uma bomba em plena onda de observações de OANI no Brasil e atrai ufólogos. Um deles, Alberto Francisco do Carmo, do Sicuani, vai ao local e entrevista as crianças e seus pais, documentando o que ouviria a seguir. O caso entra para os anais da SBEDV como um clássico. Logo após o jantar, os meninos saem pela porta dos fundos rumo ao quintal. Tarefa prosaica: lavar um coador de café usando a água de um tambor ao lado da cisterna. Fernando repara no quintal bem iluminado, mas não estranha por causa do luar. José Marcos se adianta, mergulha a cabeça e os braços no tambor para pegar água. É Ronaldo, vindo mais à direita da casa, quem percebe primeiro. A lâmpada do quintal está apagada, e ainda assim tudo brilha. Ele olha para cima e vê, a uns 5 metros do chão, sobre um abacateiro, estaciona uma esfera translúcida, iluminada por dentro, com algo que lembra uma estrutura quadriculada. O diâmetro? Mais ou menos o tamanho da sala de casa, algo entre 3 e 3,5 metros. No topo, uma antena com 2 hastes inclinadas, esferas nas pontas e uma haste central vertical. Através das paredes transparentes, 4 tripulantes, sentados de perfil em banquinhos de uma perna só. Um homem mais robusto atrás. À frente dele, no centro, uma figura que parecia feminina, cabelos loiros puxados para trás. No banco frontal, um homem magro, mexendo num painel com algo semelhante a uma tela de televisão. E ao seu lado, à esquerda da moça, o quarto ocupante, aquele que segundos depois viria ao solo. Os 4 usam trajes que lembram escafandros, tronco em tons de castanho, parte inferior branca até os joelhos e abaixo, preto até os pés, botas pretas. O tecido aparenta algo como couro, com muitas pregas nos membros e no tórax. Capacetes arredondados e transparentes recobrem as cabeças. É um cenário que mistura o familiar e o estranhamente novo, como se fosse um equipamento de mergulho adaptado para uma viagem que não é deste mundo. De repente, 2 feixes luminosos amarelados descem da parte inferior da esfera, paralelos, ligando nave e solo. Entre eles, o quarto tripulante desce, flutuando, ereto, sem mexer as pernas, até tocar o chão. O passo é pesado, cadenciado. Os braços balançam, um tanto afastados do corpo. Ele parece não notar Fernando e Ronaldo, quase colados à parede da casa. José Marcos continua debruçado no tambor, alheio a tudo. O humanoide vai direto à cisterna e estende o braço na direção de José Marcos. Reflexo de amizade. Fernando se atira no amigo e o derruba, arrancando-o do alcance daquela mão. O visitante para, olha para Fernando, depois para Ronaldo. Ronaldo tenta fugir pelo fundo do quintal, mas bate o joelho na quina da casa. A dor o faz parar. Os meninos sentem o corpo travar. Eles descrevem uma espécie de paralisia emocional, um torpor. O humanoide, então, faz gestos com as mãos, movimentos horizontais e circulares, mexe a cabeça, emite sons numa língua incompreensível. A voz é descrita como 10 vezes mais grossa que a de um adulto. E, estranhamente, o medo de Fernando começa a diminuir. Os garotos observam algo que nenhum deles esqueceria. O ser tem apenas um olho, grande, arredondado, escuro, sem parte branca aparente. No lugar de uma pupila circular, José Marcos insiste. Havia um traço horizontal mais escuro no centro. Acima desse olho único, uma mancha saliente que se mexia como uma sobrancelha. A pele, vermelha, muito vermelha. Cabeça calva, como a de 2 dos tripulantes ainda na esfera. No capacete, uma antena em forma de aro com uma pequena esfera pendente. O traje parece ligeiramente inflado. A boca se abre no sentido vertical, exibindo dentes branquinho, com caninos destacados, detalhe que impressiona os meninos. E quando o ser tenta se comunicar, seus gestos parecem sofrer com uma dificuldade mecânica, como se dobrar os braços fosse algo custoso naquele traje. O humanoide se senta na borda da cisterna, de perfil para os meninos e de frente para essa esfera, onde os outros 3 seguem sentados. Vendo sua aparente distração, Fernando dá alguns passos por trás, pega um pedaço de tijolo e se prepara para arremessar. Eu queria acertar ele, lembraria depois. Antes que a mão complete o arco, o ser salta em pé com rapidez surpreendente e de uma superfície retangular no tórax, dispara um feixe de luz amarelada que atinge a mão de Fernando. O tijolo cai, a mão treme. Na esfera, o tripulante que mexia no painel faz um gesto rápido, como quem diz calma. Ali, por um instante fugaz, os meninos percebem. Ele também tem um único olho. Segue-se uma sequência curiosa. O visitante traça, com um indicador e o polegar formando um círculo, outros círculos em torno, com o dedo da outra mão, e fala, naquela língua estranha. Aponte para os 3 meninos, depois junta as palmas das mãos junto à própria cabeça, tentando encenar dormir. Em seguida, aponta para a lua e faz um gesto de elevação progressiva, como quem indica uma viagem para cima, para longe. O que isso significava? Uma ordem para irem dormir? Uma demonstração do destino deles? Um pedido de paz? Quando o ser começa a se afastar, José Marcos dispara, ansioso. Será que ele volta? E num gesto que arrepia, o humanoide gira a cabeça em sua direção e faz movimentos afirmativos, repetidos com a cabeça, como se dissesse, sim,
A caminho do ponto onde tocou o chão, ele se inclina e arranca uma plantinha do canteiro com a mão esquerda. Para novamente, levanta os 2 braços e, como num comando silencioso, os 2 feixes de luz reaparecem ligando nave e solo. Ele sobe entre eles, ereto, suave, e se senta ao lado dos companheiros. A esfera emite um brilho forte, acende em diagonal rumo ao leste, apaga e some. Os meninos ficam alguns segundos paralisados. Depois correm para dentro de casa, em pânico, gritando por Dona Maria José, mãe de Fernando e Ronaldo. Ela estava no quarto da frente com o filho caçula, e só percebeu, durante aqueles minutos, um clarão breve entrando pela janela basculante. Algo que não poderia ser farol de carro, dado o desenho do quarteirão. Chamado às pressas, o pai, seu Alcides, volta do bar da esquina e examina o quintal. No chão batido, ele encontra várias marcas pequenas em forma de triângulo, fundas com cerca de 1,5 centímetro de lado, no trajeto indicado pelos meninos. Um vizinho, Jamil, também as veria naquela noite. Mas a vizinhança não perdoa. Descrédito geral. As crianças passam a ser encaradas com desconfiança. A mãe se preocupa especialmente ao notar que os meninos se recusam, a partir de então, a ir ao quintal à noite, algo que sempre fizeram. E Fernando, abatido pelo ceticismo em volta, reage com uma frase que atravessa décadas. Eles não querem acreditar? Um dia eles vão ver o que nós vimos. Dias depois, o ufólogo Alberto Francisco do Carmo, do Sicoani, chega ao local. Conversa longamente com os garotos e seus pais, reconstrói a cena no próprio quintal, anota medidas, coleta descrições, compara versões. O relatório sai no mesmo dia das entrevistas. Desenhos são feitos, do objeto, dos tripulantes, do humanoide, da antena no capacete, dos feixes de luz. Um croquis marca a cisterna, o abacateiro, o trajeto, as marcas no solo. As crianças descrevem em conjunto, mas com particularidades. Fernando diz que a televisão do painel mostrava risquinhos passando. Ronaldo enfatiza que não havia escada. O ser não caiu, desceu sem mexer as pernas. José Marcos, o mais exigente nos retratos falados, insiste no detalhe da pupila horizontal. Quando questionado sobre nariz e orelhas, Fernando admite não lembrar. A cara era toda igual, toda vermelha, mas descreve os dentes com precisão. A consistência não é perfeita, e isso, paradoxalmente, dá verossimilhança. Memórias reais trazem lacunas e ênfases diferentes. O relato vai parar na imprensa, causa frisson na comunidade ufológica e passa a figurar, anos depois, em publicações da ISB-EDV, como um caso clássico, justamente por seus elementos únicos: a esfera quadriculada, os banquinhos de uma perna, o jato de luz torácico, o humanoide cíclope de pele vermelha. O que veio depois é aqui que muitos casos se perdem. Anos passam, testemunhas somem, contextos mudam, mas, nesse episódio, o próprio Alberto do Carmo voltaria aos personagens em diferentes momentos da vida adulta, e os encontros revelam algo marcante. Os 3 mantiveram a decisão de não tirar proveito algum da história. Seguiram carreiras, construíram famílias. José Marcos, que aos 7 anos foi o mais exigente nos retratos, tornou-se desenhista projetista. Chegou a trabalhar no exterior em tempos turbulentos. Ronaldo virou cravador em joalheria, o profissional que engasta pedras nas peças. Fernando, técnico em mecânica, ganhou fama de competente, daqueles que nunca ficam sem emprego. José Marcos ainda se aproximaria do kardecismo, desenvolvendo um lado filantrópico, cozinhando sopões para pessoas em vulnerabilidade. Talvez o detalhe mais humano. Fernando, já adulto, em certo momento preferiu pôr uma pedra em cima. Cansou do ridículo, do peso social de ser o menino que viu um ET. E quem pode culpá-lo? Vamos por partes. Primeiro, o número de testemunhas. 3 crianças juntas no mesmo ambiente. E a posterior confirmação de que ao menos um adulto viu marcas no solo naquela mesma noite. Segundo, a riqueza de detalhes incomuns que fogem do clichê. A esfera de estrutura quadriculada, os assentos de uma perna, o painel com televisão e risquinhos, a antena do capacete em aro com esfera pendente, o gesto de dormir, o apontar para a lua e, claro, o olho único. Terceiro, a interação comportamental. Um ser que parece hesitar entre curiosidade e cautela, que ri de um gesto infantil, que tem dificuldade mecânica de dobrar os braços, mas reage com velocidade e tecnologia a um possível ataque, o jato de luz no tórax. Quarto, o suposto efeito físico. Tremor na mão de Fernando, a queda do tijolo, as marcas triangulares profundas no solo. E quinto, a cronologia. O fato teria ocorrido em 1963, 2 anos antes da repercussão jornalística de 1965, em plena onda de avistamentos. Para céticos, isso é terreno fértil para influência cultural tardia. Para simpatizantes, é justamente a prova de que a família não buscou publicidade imediata. O que exatamente os meninos viram? Vamos testar algumas hipóteses, sem paixões como quem desmonta um quebra-cabeça. 1. Brincadeira infantil ou invenção? 3 crianças poderiam inventar? Sim, mas sustentar por décadas, com consequências sociais reais, sem ganho material, mantendo linhas mestras coerentes, é mais difícil. Além disso, por que inventar um cíclope e não o clássico cinza de olhos negros? Às vezes, a imaginação inventa o óbvio, não o bizarro. 2. Interpretação errada de um fenômeno natural ou humano? Balão meteorológico? Drone? Helicóptero? Em 1963, drones civis são ficção. Balões não descem humanoides entre feixes de luz. Helicópteros fazem barulho e vento fortes. Aqui, silêncio quase total e apenas uma sensação de ar deslocado no final. 3. Fantasia coletiva induzida por medo? É possível. Crianças impressionáveis, um clarão, sombras, o poder da sugestão. Mas o relato tem uma cadência de ações muito concreta.
tarefas do quintal, gesto de defesa, tentativa de arremesso, reação imediata com arma de luz, e são memórias ligadas a sensações físicas, dor no joelho de Ronaldo ao bater na quina, tremor na mão de Fernando. 4. Mistura de real com imaginado. Memória é maleável. O cerne pode ser um evento real, uma luz intensa, um objeto incomum, ao qual se misturam camadas de interpretação infantil e relatos cruzados. Isso explicaria lacunas como nariz e orelhas não lembradas, e ainda assim, manteria o esqueleto do caso. No fim, cada hipótese tem custos e ganhos explicativos. Nenhuma dá conta de todos os detalhes sem forçar a barra. É por isso que o caso continua aberto para interpretações. Há algo quase poético na tentativa de comunicação por gestos. O círculo com os dedos, os círculos ao redor, o gesto de dormir, o apontar para a lua. Em linguagem humana, círculos podem sugerir ciclo, continuidade, viagem. O dormir pode ser uma forma de dizer, fiquem tranquilos, voltem amanhã, ou apenas, é hora de parar. O apontar para a lua é destino, origem ou um símbolo universal do lá em cima. E o mais inquietante, a resposta afirmativa à pergunta, ele volta? Um sim silencioso, afirmado com a cabeça que ecoa como promessa ou ironia. A defesa do humanoide contra o tijolo, um feixe de luz amarelada, e pronto, a mão treme, o tijolo cai. A descrição faz pensar em um efeito de atordoamento localizado, mais um empurrão neuromuscular do que uma queimadura, e é acionado por uma placa retangular no tórax, algo que os meninos veriam com clareza suficiente para afirmar a forma. Na imaginação moderna, é fácil pensar em tasers, micro-ondas direcionais, armas não letais. Em 1963, para 3 crianças num quintal de Belo Horizonte, o termo é apenas luz. É um detalhe com sabor de ficção científica, e justamente por isso, cria desconforto para quem busca explicações mundanas. A nave, se assim podemos chamar, destoa do padrão disco que dominava relatos da época. Esférica, quadriculada, transparente, com antenas superiores e assentos minimalistas internos. A imagem dos banquinhos de uma perna só parece saída de um estúdio de design futurista. E no painel frontal, uma televisão com risquinhos. Será um osciloscópio? Um monitor rudimentar? Palavras de crianças tentando agarrar conceitos técnicos. A saída em diagonal, silenciosa, com apagamento abrupto, completa o quadro de tecnologia outra. E o detalhe botânico, a planta arrancada e, quem sabe, levada como amostra, dá um toque de naturalista, como se fosse um rito de coleta. E se o caso for verdadeiro nos seus elementos centrais? Então temos, em 1963, um contato de curta distância com interação, sem hostilidade, com demonstração de capacidade tecnológica e tentativa de comunicação. E se for falso ou fruto de equívoco, ainda assim, ele revela como interpretamos o desconhecido. Através de metáforas, de medos e de atos de coragem, como o pulo de Fernando para salvar o amigo. Tanto em um cenário quanto no outro, o caso Sagrada Família é valioso. Ele nos põe diante de perguntas sobre memória, infância, comunidade, fé e ceticismo. E nos lembra que, às vezes, o extraordinário escolhe portas simples para bater. A porta dos fundos de uma casa, a borda de uma cisterna, um abacateiro de quintal. O horário, entre 19h e 19h30. Luz residual do dia, lua presente. Isso ajuda a explicar por que, mesmo com a lâmpada apagada, os meninos percebiam tantos detalhes. As marcas triangulares, cerca de 1,5 milímetro de lado, fundas, no trajeto do ser. Não eram pegadas convencionais, mas depressões pequenas e pesadas. O que gerou? O calçado, um mecanismo de suporte do traje? A televisão do painel. As crianças falam em risquinhos passando. Aos ouvidos modernos, lembra instrumentos de leitura de sinais. Em 1963, a palavra televisão era a melhor aproximação infantil. Os dentes e a boca. A ênfase no branco dos dentes e nos caninos grandes aparece porque a boca do ser se abre verticalmente, gerando um contraste marcante. A pupila horizontal. Esse detalhe é raríssimo em relatos ufológicos e comum em alguns animais terrestres. Seja qual for a explicação, o pormenor chama a atenção. Quem estuda casos assim precisa abraçar dúvidas. Memórias infantis podem ser contaminadas com o tempo. A repercussão de 1965 pode ter introduzido narrativas coletivas. A ausência de registros fotográficos imediatos limita a verificação. E claro, o caráter extraordinário do relato exige evidências extraordinárias. Mas ceticismo honesto também reconhece o que permanece de pé. 3 testemunhas primárias. Um adulto que viu marcas naquela mesma noite. Investigações in loco. Descrições que não parecem copiadas dos clichês. E vidas que seguiram sem exploração comercial do episódio. Entre o acredito em tudo e o não acredito em nada, há um campo vasto. E é nele que o caso Sagrada Família continua vivendo. Talvez nunca saibamos ao certo o que aconteceu naquele quintal iluminado. Mas a força dos detalhes, a textura das lembranças e o impacto que tudo isso teve na vida de quem viu, isso sim, é indiscutível. E é por isso que, décadas depois, ainda contamos essa história. Não para cravar uma verdade absoluta, mas para manter viva a pergunta que move a ufologia. Estamos sós? Se este mergulho no caso Sagrada Família prendeu você até aqui, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E se você curte casos brasileiros clássicos, eu te convido a assistir ao vídeo que está aqui do lado. Obrigado pela companhia, um abraço carinhoso e até o próximo encontro.